O redígio do desencanto muda o sentido dos assuntos. 7 ilustrações de assuntos que são modificados por características do redígio do desencanto. Ilustração 1. O sentido dos assuntos é modificado pela progressividade em sua apresentação. Por exemplo, a progressividade mudando o significado da palavra raciocínio. Inicialmente, o raciocínio é apresentado como uma forma de pensamento elevado, sendo essa uma ponte para que transitemos da cultura do segundo milênio para a cultura do terceiro milênio. E vindo daí, da progressividade na apresentação das revelações e explicações racionais, a separação entre o que entendemos de raciocínio pela cultura do segundo milênio, para o novo entendimento da palavra raciocínio que o racional superior quer que entendamos, e seguindo em suas explicações, vai concluir, bem adiante, a nova definição da palavra raciocínio, o raciocínio explicado exclusivamente pela cultura racional. E o que é o raciocínio? Um habitante do mundo racional que todos trazem envolvido em sua pineal. Ilustração 2. O sentido dos assuntos é modificado por sua apresentação em partes. Por exemplo, a apresentação dosada, ou feita em partes, sobre os filósofos e suas filosofias. Nos livros básicos, como no primeiro volume, no quinto volume, os filósofos e suas filosofias são apresentados, aí o racional superior para e só vai continuar esse assunto em livros adiante, um pouco na réplica, mais um pouco na tréplica, para que lá nos fininhos vir a completar o que iniciou nos livros básicos. Aí vamos ver de que filósofos o racional superior está falando, aí é que vamos ter uma visão mais abrangente dos filósofos e suas filosofias pela perspectiva racional. Então é um assunto apresentado e explicado em partes essas que precisam ser observadas pelo estudante como um todo, para que se possa ter uma visão completa desse assunto, assim como de outros, que dessa forma também são apresentados. Ilustração 3. O sentido dos assuntos é modificado por sua apresentação entremeada quando são separados. Por exemplo, para nos explicar como tudo começou, como se deu a deformação, o racional superior mistura o ser humano com os habitantes do mundo racional, como se tivera sido o ser humano o causador da descida e deformação da planície racional. Que adiante, quando o racional superior vai separando esses personagens, aí vamos ver que muda todo o contexto ou o direcionamento do propósito de tudo. Ilustração 4. O sentido dos assuntos é modificado pela sua apresentação dentro da psicologia racional. Por exemplo, com o objetivo de demonstrar respeito e agradar o magnético, o racional superior abre espaço em seus ditados para as falas do magnético, porque estava ele ditando, e o magnético comentava, falando que iria fazer isso ou aquilo. Com isso, MJC colocou na cultura racional, a natureza está falando, e colocava a fala dele lá. Mas, se o estudante não estiver atento, vai fazer confusão, vai ter um entendimento equivocado sobre esse saber racional, principalmente nas passagens quando o racional não mais adverte que é a natureza que está falando e só coloca o que a parte magnética da natureza está falando. Ilustração 5. O sentido dos assuntos é modificado pelos pedidos feitos pelo racional superior em forma de afirmação. Por exemplo, uma forma muito respeitosa de se pedir aos poderes da deformação que colaborem com o avanço da fase racional nesse período de transição em que ainda é deles a soberania sobre a regência humana. Então tem afirmações como: a natureza está transmitindo o pensamento racional em toda a humanidade por a natureza ser racional. E daqui a um pouquinho, não há livros que chegue para a avalanche de leitores que a natureza está fazendo por a natureza estar transmitindo, em todos os seus feitos, a vontade de se conhecer. Então, observando os fatos, vemos se tratar, na verdade, de pedidos, muitos pedidos, e não a ocorrência dos fatos em si, ou seja, uma grande modificação no entendimento desses assuntos quando isso é percebido ou considerado. Ilustração 6. O sentido dos assuntos é modificado pela semântica racional. Por exemplo, sem saber que tem as variações de sentidos, no uso de algumas palavras ou mensagens, o estudante, certamente, vai entender uma coisa por outra,
se não observar o contexto em que aquela palavra ou aquela fala está sendo aplicada, como é o caso em que o racional superior usa a palavra natureza para se referir tanto ao poder supremo da deformação como para se referir às 7 partes, ou quando a palavra astral inferior ou astral superior são usados para falar dos seres aqui do astral térreo, ou ainda, quando do uso da palavra raciocínio para nos falar da pineal, ou para nos falar do habitante do mundo racional. Ilustração 7. O sentido dos assuntos é modificado pela perspectiva em que são explicados ou pelo foco da explicação. Por exemplo, é como no caso da explicação do eu e do tu, quando uma hora o racional superior explica o eu e o tu, considerando só a parte material, elétrica e magnética, o ser humano. Aí, nesse caso, o tu é o todo que se vê da pessoa e o eu, ninguém vê, porque é a parte invisível, energética, elétrica e magnética, a consciência pensadora. Mas, levando em consideração o ser humano e o habitante do mundo racional que está em sua pineal, o racional superior vai explicar que o tu é o ser humano e o eu é o habitante do mundo racional, mudando ou modificando assim todo o entendimento dessa questão. Salve!